Nosso evangelho de hoje é Marcos 6, de 1 a 6, de 16 a 18. Quarta-feira de cinzas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Infelizmente, essa é a realidade que nos persegue desde a queda de Adão e Eva até hoje. A visibilidade dá poder, produz a vaidade e empurra na loucura. Era bem isso que se via nas lideranças de Israel e de muitos fanáticos religiosos daquele tempo e que se repete nos tempos atuais. Da parte de Jesus, ele quer formar seus discípulos conforme o pensamento de Deus manifestado nele. Mesmo sabendo que são capazes de seguir suas inclinações, à semelhança da maioria indiferente à vontade de Deus, Jesus insiste na formação deles numa mentalidade que tem como alicerce a humildade. Na verdade, quem se reveste com o manto da religiosidade e persevera na lógica do mundo torna-se hipócrita em ambas as situações. Nem será autêntico na fé, nem na mentalidade pagã. Trata-se de uma vida desprezível, vomitável pelo próprio Jesus. A vida de quem deseja agradar a todo mundo não presta nem para ele próprio e se torna, além disso, um peso para todos. E se exprime num contínuo jogo de falsidade. No fundo, quem a isso abraça, manifesta o irresistível desejo de aparecer, servindo-se da caridade, da oração e do jejum, mas tudo feito apenas com o sentido de glória pessoal. Jesus, por outro lado, ensina a lógica de Deus. Jesus ensina o tripé mais importante para a destruição de uma mente mundana e o surgimento de uma mente divinizada. São as três importantes armas para um autêntico combate, uma verdadeira luta espiritual, uma tremenda transformação na alma. Como foi dito no parágrafo anterior, elas são denominadas caridade, oração e jejum. Convém ressaltar que esse tripé também pode ser vivido de modo contrário. Nesse caso,
pode ser denominado tripé da hipocrisia, ou ainda da destruição da alma, quando feito somente no intuito de ser visto, de se adquirir visibilidade. Pois bem, a primeira arma é a prática da caridade, o esmola, que era feita com muita propaganda pelos fariseus. Jesus, criticando tal atitude hipócrita, cita metaforicamente a trombeta como sinal de divulgação da própria imagem do bem realizado, certamente para se obter o louvor das pessoas, para serem bem vistos, respeitados e até mesmo amados. Para Jesus, isso significa uma busca incansável por si mesmo, para o bem próprio, para a satisfação pessoal, às custas dos necessitados. Jamais um discípulo de Cristo deve agir dessa forma. Aquele ou aquela que se tornaram discípulos de Jesus, ou se tornarem discípulos de Jesus, devem praticar o bem, tendo em vista o bem do outro e a sua salvação, bem como colocando-se exclusivamente diante de Deus e não dos homens. A segunda arma é a oração, que não deve ser feita com o objetivo de atrair o respeito e a admiração das pessoas. Isso era muito comum entre os judeus. Não é que Jesus condene orar publicamente, mas condena toda e qualquer forma de oração que não seja uma expressão de fé, louvor e adoração a Deus no silêncio da própria alma, ausente de qualquer possibilidade de instrumentalização dela, da oração, em vista de interesses individualistas, contrários à realidade mesma daquilo que se está fazendo. A oração deve ser um permanente colocar-se diante de Deus e para Ele absolutamente. A terceira arma é a prática do jejum, que sempre esteve presente na vida religiosa. No mundo judaico, era necessário jejuar uma vez por ano. Muitos jejuavam até 2 vezes por semana. As motivações para isso são as mesmas citadas acima: interesse individualista, busca de respeito e a utilização da máscara de santidade. Esmola, oração e jejum são eficacíssimos no combate ao egoísmo, à indiferença a Deus e aos prazeres carnais. O discípulo, depois da ascensão do Mestre, jejuará na expectativa da segunda vinda do Senhor, também no sentido de percepção de sua própria limitação humana, a fim de entender melhor aquele ou aquela que passa necessidade e colocar-se à disposição de todos, e ainda para que, descobrindo sua própria miséria, reconheça a infinita bondade de Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.